Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington e esse é mais um vídeo para a aula da Escola Bíblica, onde juntos nós estaremos nos edificando com a santa palavra do Senhor. O texto escolhido para essa aula está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e o versículo 9, que nos diz o seguinte, Mateus 25, 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Esse texto é a parábola sobre a parábola das 10 virgens. E conhecemos esta parábola. 5 virgens prudentes, 5 virgens nécias, loucas. E em determinado momento a palavra do Senhor diz que as prudentes têm um diálogo com as nécias, onde as nécias dizem, nos dá um pouco do seu azeite. E as prudentes dizem, não, eu não posso compartilhar do meu azeite com vocês, porque senão vai faltar azeite para mim, e também vai faltar azeite para vocês. Então, ide antes aos que o vendem e comprai-o. É o texto que acabamos de ler. Essa parábola foi o próprio Jesus Cristo que ensina algumas verdades. E uma das verdades que eu quero compartilhar com vocês nesta aula da Escola Bíblica é justamente quando Jesus, através dessa parábola, no versículo 9, nos dá uma direção, uma orientação, quando nos diz: as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. A palavra do Senhor está falando aqui acerca de um preço. Esse preço nessa parábola era um preço que deveria ser pago para o azeite. Esse azeite era uma reserva para as lamparinas. Lembrando que todas as virgens tinham as suas lamparinas acesas e com azeite. Mas o que definia, o que distinguia as prudentes das nécias é que as loucas, elas não tinham azeite de reserva. E a parábola nos orienta, nos ensina que devemos ter azeite de reserva. E o que é esse azeite? O que a palavra do Senhor nos ensina acerca disso. Sabemos que o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Uma das simbologias um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, assim como o fogo, assim como a água. E a palavra do Senhor, ela em vários textos, ela nos orienta para que possamos sempre sermos cheios do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, estar sempre em santificação, em consagração, em comunhão com Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes brancas é sinônimo, é sinal de santificação. E óleo sobre a cabeça é um sinal, sinônimo da presença do Espírito Santo. Nós também temos no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, quando Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda íamos de receber, lá naquela época. Hoje já o possuímos, porque o Senhor foi assunto aos céus e cumpriu a sua promessa. Em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo 18, o apóstolo Paulo ensina, orienta e diz, enchei-vos do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então há vários textos da palavra do Senhor que nos incentiva, que nos orienta, que nos encoraja a sermos cheios do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, onde acabamos de ler, temos a parábola onde Jesus Cristo nos diz que em determinado momento foi orientado que aquelas virgens comprassem o azeite. Há um preço a ser pago. E a grande interrogação que se faz nesse momento é: que preço é esse que devemos pagar
para que tenhamos esse azeite na nossa vida, para que tenhamos essa reserva do azeite, para que tenhamos a presença do Espírito Santo. Eu já gostaria de dizer a todos que esse preço não é um valor monetário, esse preço não se refere a dinheiro, não. Esse preço, ele vai além disso, ou a quem? Você pode até se perguntar, como assim? Como podemos dizer isso? Como podemos afirmar isso? Veja bem, eu quero compartilhar com você, nessa mensagem da escola bíblica, que se nós não pagarmos esse preço para termos essa reserva de azeite, para termos essa presença gloriosa do Espírito Santo, então nunca haverá na nossa vida essa unção que a palavra do Senhor nos orienta, que precisamos ter na nossa vida. E o primeiro preço a ser pago que eu quero compartilhar com você, para que qualquer cristão seja cheio da presença do Senhor, para que não falte o óleo sobre a cabeça, para que as suas vestes estejam sempre brancas, para que se cumpra aqui esta parábola, para que você tenha reserva de azeite. O primeiro preço a ser pago é o preço de conhecer a palavra de Deus. Há um texto da palavra do Senhor que diz: o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento sai na frente. Quem tem conhecimento já está um passo adiante. Mas esse conhecimento que eu estou falando a você e compartilho com você nessa aula é o conhecimento sobre a palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele cresceu, né, na graça e no conhecimento. Então, Jesus, ele precisou crescer em conhecimento. Ele precisou ser ensinado, ele precisou aprender. E a Bíblia é clara quando nos diz que ele cresceu na graça e no conhecimento. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22 e o versículo de número 29, vai estar escrito da seguinte forma: Mateus, capítulo de número 22, verso de número 29. A Bíblia diz: errai não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essa palavra foi o próprio Jesus que nos falou. E Jesus disse: olha, se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece o poder de Deus, você está errando. Então é necessário haver um equilíbrio, é necessário haver uma proporção deste conhecimento e também do poder de Deus na nossa vida, para que não erramos. Às vezes as pessoas elas têm um coração sincero, às vezes as pessoas elas têm a disposição de fazer a coisa certa, de andar nas veredas da justiça, de fazer o que é correto, mas lhe falta o quê? Lhe falta o conhecimento. Como fazer? Como então me portar para que eu não erre? Davi disse: eu guardo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Então nós já partimos desse princípio. É necessário você conhecer a palavra de Deus para que você possa guardá-la. Então, se nós não pagarmos o preço de conhecer a palavra de Deus, nós estaremos errando, porque Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos um outro texto bíblico que é na carta aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo de número 12, nós também vamos encontrar a seguinte verdade. Hebreus, capítulo 4, verso 12, que é um texto bastante conhecido. Ora, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é o único instrumento que eu conheço que consegue penetrar a ponto de dividir a alma do espírito. Nem toda a ciência humana, nem todo o conhecimento científico é capaz de dizer onde é que se encontra o espírito
e a alma, mas a palavra do Senhor, na sua na sua simplicidade e na sua no seu glorioso poder, ela é capaz de ir até a divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela não está algemada. Pagar o preço de conhecer a palavra de Deus. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 5 e no versículo de número 13, o escritor aos Hebreus nos diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Uma consequência de não se conhecer a palavra de Deus é que aquele que não conhece a palavra de Deus, ele é inexperiente na palavra da justiça e também é considerado uma criança. Criança espiritual, não é uma criança biológica. Então, convenhamos dizer que ainda que alguém tenha longos anos de vida, se não tiver relacionamento, conhecimento com a palavra de Deus, ainda assim é considerado uma criança espiritual. Ao exemplo de Jesus Cristo, precisamos pagar o preço de conhecer a palavra de Deus. Um outro preço que devemos pagar, que eu quero observar nesta aula, é o preço da oração. A oração. Quão poderoso é a oração. Nos tempos em que nós vivemos, nos dias em que nós vivemos, nós sabemos, muito se fala sobre oração, mas pouco se vive a oração. A oração, ela é poderosa. A oração é capaz de abrir o céu. A oração é capaz de mover o braço de Deus. A oração, ela transforma situações. Decretos são mudados diariamente por meio de orações. Eu quero compartilhar um texto com você que está em Tiago, no capítulo 5 e no versículo de número 13. Olha quão glorioso é o poder da oração, o efeito da oração. Tiago, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 13. A Bíblia diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. E olha o que a Bíblia diz no versículo de número 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Olha o poder da oração. Olha como é glorioso o poder da oração. A oração da fé é tão poderosa que a Bíblia diz que é capaz de perdoar pecados. Não é que a oração vai perdoar o pecado do próximo, mas a oração da fé, ela vai até a presença do Senhor. Deus move a sua graça, libera o seu perdão. A oração da fé levanta o enfermo, cura o enfermo. A oração da fé quebra cadeias. A oração, ela é poder na vida de quem observa a palavra de Deus e põe em prática a oração. Viva o poder da oração na prática. É um preço que devemos pagar, é o preço da oração. Eu gostaria também de chamar a atenção de alguns homens bíblicos que nós podemos usar como exemplo de oração. Nós temos o profeta Elias. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos dá exemplos, aliás, a Bíblia nos mostra, nos revela como era gloriosa a vida de oração do profeta Elias, a ponto de operar sinais e maravilhas pelo poder da comunhão que ele tinha com Deus através da oração. Nós também temos outros homens bíblicos, mulheres bíblicas, que são exemplos de oração, como o profeta Moisés, que ele subiu ao Monte Sinai. A Bíblia nos diz que ali Moisés, ele orou com tanta intensidade, passou tantos dias na presença do Senhor em oração, que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava transfigurado, o seu rosto ele resplandecia da glória de Deus, porque ele havia falado com Deus. Ele havia entrado em uma profunda comunhão com Deus através da oração. Mas nós temos outros exemplos.
Por que não falar de Ana? Sim, e Ana, a Bíblia diz que Ana, ela orou na presença do Senhor, ela derramou a sua alma, chorou abundantemente, e veio ali o profeta, profetizou na vida dela. Ana alcançou um dos maiores sonhos que ela tinha, que era ter um filho, e esse filho foi o profeta Samuel, e foi concedido através da comunhão com Deus pela oração. Um dos preços a ser pago para que tenhamos essa unção, essa reserva do azeite na nossa vida, a presença do Espírito Santo, é a oração. E uma terceira verdade que eu quero compartilhar com você aqui nessa escola bíblica é essa: precisamos aprender a pagar o preço da solidão, o preço de estar só. Solidão? Estar só? Como assim, pastor? Eu não entendi. Eu quero compartilhar um texto com você que está registrado aqui num dos evangelhos, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Vamos aqui compartilhar esse texto, Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 23. A Bíblia diz assim: despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Aqui é Jesus. Esse texto bíblico nos fala que Jesus, ele retirou-se e foi buscar ao Senhor em oração, e ali ele estava só. Nós temos vários outros textos na Bíblia que nos fala que Jesus Cristo, ele se encontrava em lugares em profunda oração e só. Nós vamos olhar para o Velho Testamento, nós olhamos para Jesus e nós vamos observar que os homens de Deus, em determinados momentos de sua vida, eles estavam ali a sós, em solidão. Não solidão de um sentimento da solidão, mas a solidão no sentido de estar só, para manter comunhão com Deus, para manter comunhão com o Espírito Santo. Eu quero, nessa aula da escola bíblica, enfatizar você. Eu quero lhe assegurar pela palavra de Deus. Se nós aprendermos, se você aprender a pagar o preço de conhecer a palavra de Deus, se você aprender a pagar o preço da oração, e se você aprender a pagar o preço de estar a sós com Deus, eu digo a você, com o conhecimento da palavra de Deus, nunca faltará o azeite sobre a sua vida. E a presença do Espírito Santo será constante em você e através de você. Que essa mensagem, que essa aula, ela possa penetrar, pois é a palavra de Deus, em seu coração e transformar a sua vida, despertar você para que a partir de hoje você possa dedicar mais a aprender a palavra do Senhor, se dedicar mais na oração e se dedicar mais em estar a sós com Deus, em comunhão com Ele. Eu quero orar por você, quero apresentar a sua vida, quero declarar através desta oração, na fé em Cristo Jesus, a bênção do Senhor e a sua vitória. Ó Pai querido, Deus amado e santo, neste momento, meu Deus, eu louvo, engrandeço e bendigo o teu santo nome. Te apresento, Senhor, cada uma dessas pessoas que têm ouvido esta mensagem através da escola bíblica. Te peço, encoraja, Senhor, fortalece, ó Deus, cada uma dessas pessoas a buscar mais a tua presença, a conhecer mais a tua palavra, Senhor, a pagar o preço da oração e aprender a cada dia estar a sós com Deus em comunhão. Esta, Senhor, é a minha oração. Que esta palavra vá, alcance você e haja transformação na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima aula bíblica, se assim o Senhor nos permitir, em o nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.